Eude. 2 a igreja. Rei de Canaã, que reinava em Azor, e Sísera era o capitão do seu exército, o qual então habitava em Arasete. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, porquanto ele tinha 900 carros de ferro, e por 20 anos oprimia violentamente os filhos de Israel. Mulher profetiza, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. Ela sentava-se debaixo da palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, nas montanhas de Efraim, e os filhos de Israel subiam a ela a juízo. E mandou chamar Baraque, filho de Abinoão, de Quedes de Naphtali, e disse: porventura o Senhor, Deus de Israel, não deu ordem, dizendo: vai e atrai gente ao monte Tabor, e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulun, e atrairei a ti para o ribeiro de Quizon a Sísera, capitão do exército de Jabim, com os seus carros, com a sua multidão, e darei na tua mão. 8. Então lhe disse Baraque: se fores comigo, irei, porém se não fores, não irei. 9. E disse ela: certamente irei contigo, porém não será a tua honra da jornada que te empreenderes, pois a mão de uma mulher o Senhor venderá a Sísera. E Débora se levantou e partiu o Baraque para Guedes. Até aí, amém. Glória a Deus. Me sinto honrada. Pode sentar, irmãos. Em nome de Jesus. Deus abençoe a leitura da sua santa palavra e venha aplicar em nossos corações. Me sinto muito honrada nesta noite de poder estar aqui para falar da palavra do Senhor. Isso é um privilégio. A Bíblia nos fala que aquele que fala da palavra do Senhor é bem-aventurado. E que o Senhor possa estar tendo misericórdia, né? Deus tem sempre falado comigo, e muitas vezes, às vezes a gente não ouve, não atende, né, ao chamado do Senhor, mas estamos aqui, eis-me aqui, né? Nós temos oportunidade às vezes de falar nas quarta-feiras, mas o Senhor, Ele quer usar mulheres, e eu escolhi uma mulher da Bíblia para falar nesta noite, e o nome dessa mulher, Débora. O seu nome no hebraico quer dizer abelha. Não é à toa que o significado de nome de Débora é abelha, porque naquele momento Israel precisava de uma líder. Israel estava numa situação muito difícil, estava cativo, estava preso, estava sofrendo opressões. Eduardo, senta do lado da sua mãe, aqui. Crianças, sentem. Então, Israel estava na idolatria, no paganismo, e o Senhor, obrigada, e o Senhor levantou Débora para que o Senhor tratasse aquela nação. Débora, ela foi uma mulher corajosa, como nós lemos na palavra do Senhor. Quando aquele homem, ele recebeu aquela palavra, que ele conseguiria derrotar aquele exército tão poderoso, ele falou assim: não, eu não vou só, eu quero que você vá comigo. Irmãos, analisando a Bíblia, onde a mulher, ela não tinha honra naquela época, ela não podia exercer ali situação de liderança, não podia exercer cargo de liderança. Agora um homem que é acostumado em guerra, em batalha, e chega a falar para uma profetisa, uma mulher, né, como falam aí que a mulher, agora não, que a mulher quer ficar de igual pro homem, mas antigamente a mulher era o sexo frágil, a mulher era para cuidar dos filhos, da casa, e agora aquele homem fala negativo: se você não for comigo,
eu não irei. Parece Moisés, né, dialogando com o Senhor, quando o Senhor falou assim: olha, vai, eu não vou com esse povo não. E aí Moisés fala: Senhor, se tu não fores comigo, eu também não irei. E ali aquele homem, ele tinha um respeito por Débora. E é nesta noite que eu quero falar sobre esta mulher corajosa, essa profetisa que o Senhor ele levantou naquela geração. E não é diferente. Hoje nós temos aqui praticamente 90% da igreja são mulheres. Deus conta conosco no meio dessa geração que está pregando agora uma ideologia que não vem do Pai, que não vem da ciência, que não tem amparo em nenhuma das esferas, tanto da ciência, tanto da religião, tanto da Bíblia. A nossa sociedade está doente e o Senhor ele quer levantar mulheres, nós, profetisas, mulheres guerreiras. Débora, ela é considerada, foi chamada de mãe de Israel. Vocês não têm noção como isso naquela época era um tabu para uma mulher ter essa honra no meio daquele povo. A Débora foi chamada mãe de Israel. Quando ela canta no 5, bota aí, Léo, para mim, capítulo 5, versículo 8, eu acho. 5, 7. 5, 7, olha que palavra maravilhosa. Quando eles ganham a guerra, e aí Débora ela vai entoar um cântico junto com Baraque. Aí ela fala assim: cessaram as aldeias em Israel, cessaram, até que eu, Débora, me levantei, por mãe de Israel me levantei. A minha tradução na linguagem de hoje diz assim: nas cidades de Israel não havia ninguém, elas ficaram vazias, até que você, Débora, veio para ser mãe de Israel. Então, irmãos, quando uma mulher ela se coloca, não somente uma mulher, mas um homem, um servo do Senhor, se coloca na disposição de estar buscando o Senhor por algo, por um povo, por uma família, por um casamento, por um filho, o Senhor ele responde. O Senhor, quando Débora estava ali, quando ela armou o seu tribunal, né, juíza, ela armou ali o seu tribunal debaixo daquela palmeira. Ela deu acesso a todos. Todos podiam chegar até ela. E o Senhor ele quer nos levantar como essa mulher que não só apenas nós aqui dentro da igreja, mas que toda a sociedade possa nos procurar como pessoas idôneas, pessoas que falam a verdade, pessoas não fofoqueiras, não mentirosas, não caluniadoras, mas pessoas idôneas para que possa orientar e falar: olha, não é esse o caminho, não faça isso, está errado. O Senhor ele quer nos levantar. Débora ela teve um papel muito importante. Ela se destacou como uma grande líder espiritual numa época em que Israel era governado por juízes. E Débora ela se colocou nessa posição. Não ela se colocou, o Senhor escolheu Débora. E o Senhor também nos escolhe nessa geração. Nós não podemos nos calar. Muitas das vezes nós, para sermos éticos, a gente fica calado diante de uma situação que vai ferir diretamente a nossa fé. E nós não podemos. Nós temos que respeitar a todos, mas nós devemos nos posicionar. Nós não devemos nos calar. Débora era uma profetisa, era uma mulher corajosa, uma mulher usada por Deus. A Bíblia diz que Débora ela era casada com um homem chamado Lapidote, mulher madura, séria e determinada. Em nenhum momento ela se acovardou, mesmo estando Israel numa decadência espiritual. Ela se levantou e procurou estar aonde o Senhor queria que ela estivesse. E quando o Senhor ministrou no seu coração, em nenhum momento ela hesitou em falar. E ela fala com este homem. No versículo
que nós lemos. Versículo, desculpa, peraí, estou no 4. No 4. Débora, mulher de Lapidote, era profetisa, era também juíza dos israelitas naquele tempo. E ela estava embaixo de uma palmeira entre Ramá e Betel, numa região montanhosa de Efraim. Quando o Senhor ministrou, ela estava numa região montanhosa. Aqui, não sei se os irmãos todos tiveram oportunidade de subir numa montanha. É ruim, gente, é muito ruim. Lá no Rio nós temos, que a gente chama, que vai para o monte, né? A gente vai para o monte mesmo, no alto. E para chegar no topo lá do monte, para a gente orar, ou então, eu tive agora em janeiro, a gente fez a trilha, né, do morro, da Urca, que é o Pão de Açúcar, que tem aquele bondinho. Então é muito caro para chegar lá. E a gente já tinha gastado muito, para a gente vai a pé, vamos de trilha e a gente desce. Gente, é sofrido para subir montanha. É muito sofrido. Só foi eu e as meninas, não levei nem Moacir. Com certeza ele não subiria, né, a montanha por causa do joelho dele. E nem levei Mateus, mas foi eu e as meninas. Eu me arrependi de ter subido aquela montanha. Porque agora imagine essa mulher subir esta montanha para julgar. É com sacrifício, irmãos. Nós estivemos ali na festa da tradicional e muito me chamou, eu apanhei muito lá naquele dia da tradicional, porque aquela irmã, ela falou sobre a obra do Senhor, porque muitas das vezes a gente se cansa, a gente quer parar, a gente desanima. Mas a obra do Senhor não é fácil, a obra do Senhor é com sacrifício, a obra do Senhor é com choro. Se fosse fácil, a igreja estaria lotada. Mas a palavra de Deus nos fala que o caminho é estreito, apertado, com dificuldade, com espinho. Mas a palavra também nos diz que o fim desse caminho é que vai nos levar à salvação. Não é fácil servir ao Senhor. Eu ouço muitas pessoas quando se convertem, mas poxa, depois que eu fui para a igreja minha vida piorou. A palavra de Deus nos fala: aquele que quer seguir a mim, tome a sua cruz e venha após mim. Aquele que quer servir a Jesus, a cruz não é de isopor e nem de rodinha. E também não pode ser igual aquela ilustração que ele estava achando que a cruz dele estava pesada, e aí começou a cortar de um lado, cortou de outro, e todo mundo carregando a sua cruz, e o esperto, né, cortando, quando chegou no abismo, todo mundo usou a cruz, passou no meio da cruz, seguiu o caminho, e ele ficou lá, parado, porque as pessoas não querem mais estar sofrendo por amor de Cristo. Não querem passar o que Paulo passou. Se a gente vem para a igreja, o irmão não fala com a gente, ou então o irmão está com algum problema, olhou de cara feia, a gente já pensa que é com a gente, que aquele irmão é estranho, que aquele irmão é chato, não vou mais. Às vezes não é nem com a gente, né? Mas, irmãos, a palavra de Deus nos diz que bem-aventurados aqueles que sofrem com Cristo as perseguições, as tribulações, as lutas do dia a dia, mas porque o Senhor, Ele nos dará a vitória. Não é fácil a gente estar nos pés do Senhor, porque nós estamos lutando contra nós mesmos, não é mesmo? Nossa carne quer uma coisa e o Espírito fala, não pode, isso aí não vai edificar. E aí a gente fala não para a nossa carne e é sofrido. E Débora, ela subiu numa região, ela estava numa região montanhosa. Débora sentava-se debaixo dela e os israelitas vinham até ali para que elas julgassem as questões que eles traziam. Elas mandou chamar Baraque, filho de Abinoão, que estava na cidade de Guedes, e disse... Aí veio a ministração do Senhor para Débora falar com este homem. O Senhor, o Deus de Israel, está lhe dando esta ordem. Escolha 10.000 homens das tribos de Naftali e de Zebulum e leve ao monte Tabor. E eu vou trazer. Olha aí. Não é a gente que vai até o inimigo. O Senhor, Ele traz. O Senhor...
quando fala que quando essa guerra aqui, não teve que ninguém lutar. Os soldados se confundiram todos, saíram fugidos. Aquele líder foi se esconder dentro de uma tenda e uma mulher também aí, a mulher matou aquele homem. Isso já vai ser Israel, já vai ser lá para o versículo 18. Então o Senhor, muitas das vezes a gente quer enfrentar o nosso inimigo com as nossas próprias forças, achando que vai ser a gente, e a Bíblia fala que não. Nessa peleja não terás que pelejar, mas o Senhor, Ele peleja por nós. Eu tenho visto isso, irmão, na minha vida. Eu passo muita perseguição no meu trabalho, né? Ali quem trabalha é só Jesus. Quando aquela irmã entregou aqui, a irmã... Como é que é o nome daquela missionária? Esqueci o nome daquela missionária. Joana, quantos lembram do nosso ciclo de oração do ano passado? Quando ela me entregou que iam fazer de tudo para que me tirassem do trabalho. Eu até pensei que era do 28. Falei, deve ser do 28. Se mandar me tirar de lá, amém, glória a Deus. Mas, irmãos, é da onde a gente não espera que venham as coisas. E ali eu tinha dobrado 2 dias, né? Ali na aeronáutica eu trabalhei o dia todo, que uma colega não pôde ir, pediram para eu ficar naquele setor, eu fiquei, e aí me deram 2 folgas, eu tinha direito a 2 folgas. E aí surgiu um avião em outubro, ia numa quarta, voltava numa segunda, e eu pedi esses 2 dias para eu ir ver minha mãe. Na época minha mãe estava fazendo uns exames para ver se era câncer. Tinha que fazer uma biópsia, e aí eu fui, pedi minha chefe, ela me liberou, mas quando bateu nessa mulher que me persegue, ela falou, não pode ir. E aí o moço saiu desesperado, foi lá para o aeroporto, eu falei, tchau, já fui. E ele ficou, porque ele é militar, eu não sou militar, mas ele é militar, ele é muito assim, né, certinho. Eu falei, quando eu chegar eu resolvo, tchau, beijo, fica com Deus, cuida das crianças. Fui, cheguei lá no Rio de Janeiro, fiquei com a minha mãe esses 6 dias, quando eu voltei estava a confusão armada. Então essa mulher me persegue muito. E ontem mesmo eu estava pedindo oração para as irmãs, porque eu tenho uma situação que é meu direito e a mulher não faz. E eu conversando com o chefe dela lá, que é o major, falei, major, e inclusive já é uma situação que é pessoal, ela não gosta de mim, e contei a situação do ano passado. E ele falou, negativo, mas se tua chefe te liberou, você tem direito, ela não pode impedir. Eu falei, eu também acho isso, mas aconteceu. Então, irmãos, nós somos injustiçados e a palavra de Deus nos fala isso. E a todo momento eu sempre acho aquela mulher com educação, peço ao Senhor Jesus, não deixa a velha Tatiana de 25 anos atrás voltar, Senhor, mortifica, porque não é fácil, irmãos. Às vezes a gente está na nossa razão e a pessoa quer se prevalecer e a gente dá vontade mesmo de sair da graça, de deixar a Eva, né, aquela que não ficou pregada na cruz, né? Quando a gente aceita Jesus, que a gente joga a velha natureza lá na cruz do Calvário, nós seremos injustiçados, mas a palavra de Deus nos fala, aguenta, porque o meu amor foi por você, e eu não quero que você tenha as mesmas condutas de antes. Porque como é que nós vamos glorificar a Cristo se nós agirmos como a pessoa age conosco? Então, irmãos, Débora, ela foi uma mulher sábia, ela foi uma mulher ali que ela julgava as causas, e a Bíblia não fala em nenhum momento que o Débora fez algo que ferisse a santidade de Deus. Pelo contrário, ela foi louvada. Ela está aqui registrada no livro de Juízes para que nós possamos aprender com ela. E Débora, quando fala com esse homem que Deus iria entregar, eu estudando esse texto, eu vejo que assim como é que Deus, como Jesus também, né, ele sempre deixou bem claro que ele não tinha distinção entre homem e mulher. Não foi Deus que criou essa distinção, essa questão da mulher estar sempre abaixo do homem, na cultura de Israel, nas outras culturas, mas o Senhor, Ele sempre contou conosco, assim também como conta com os homens. Não aqui falando que nós mulheres somos melhores que os homens, não, nós somos iguais. Nós somos iguais, e
Paulo fala isso. Não há judeu, não há grego, não há homem, não há mulher. Todos somos iguais, porque todos somos comprados pelo sangue de Jesus. É claro que nós entendemos que a autoridade está no homem, porque assim como uma empresa tem ali os seus administradores, o Senhor colocou no homem, porque o homem tem razão e nós somos emoções, né? Nós agimos pela nossa emoção. Então Deus colocou um líder e nós temos que entender isso, que o homem é o líder e nós somos como ajudadora. Nós temos a mesma, quando fala de ajudador em Gênesis, é as mesmas características que Deus usa para o Espírito Santo. Está ali ajudando, coordenando, orientando ao homem. Então nós não precisamos ter guerra no nosso lar para dizer quem manda mais, quem manda menos. Nós somos um, né? É um ajudando, é um ali tentando fazer que aquela casa, que aquela máquina, tudo funcione perfeitamente. Nós não estamos numa disputa, mas nós estamos no mesmo objetivo de dar certo, de fazer dar certo, de ver os filhos bem-sucedidos, de ver os filhos bem orientados e que nosso casamento seja amadurecido em Cristo. A Bíblia fala que a Débora foi a única juíza em Israel. A sua história revela a mais abundante das vitórias cantadas na Bíblia que nós lemos, que fica no capítulo 5. Deus usa quem quer, quando quer e aonde quiser. Amém? Deus, ele não tem, como eu falei, como não tem distinção. Sua multiforme sabedoria é a característica essencial nas suas operações. Então o Senhor, ele pode usar um mendigo, como eu já ouvi vários testemunhos. Deus pode usar um mendigo, Deus pode usar um motorista de ônibus, Deus pode usar o rapaz lá que abre a porta para a gente. O Senhor, ele usa quem Ele quiser. O Senhor pode usar uma criança. Então o Senhor, Ele usa quem Ele quer, da maneira que Ele quer. A Bíblia diz que Débora era capaz e profundamente espiritual. O que está faltando hoje em dia, como a gente está ensaiando uma peça que nós vamos apresentar, inclusive eu peço que os irmãos convidem pessoas para estarem aqui, né? Domingo nós vamos falar sobre a Reforma Protestante. Esse ano nós comemorando 500 anos da Reforma, quando Martinho Lutero se colocou diante ali em 1517 ou 47, agora acho que é 17. 1517, se levantou e falou para aquela cúpula católica que ele protestava contra aquelas coisas que estavam acontecendo no meio da igreja. Vender salvação, ter que pagar pelos pecados, não, é através da graça do amor de Cristo. E eu estava falando isso com os jovens ontem, que a palavra de Deus, ela é única, ela é toda, não é apenas uma parte, mas ela é toda a palavra de Deus. E eu estava falando com eles que quando a gente entra numa batalha, nós temos que entrar para guerrear. E ontem aconteceu, né, a gente botou esse propósito de oração pela peça, estávamos orando com eles, viemos para cá segunda, estamos vindo a semana toda, para ensaiar, para que domingo saia perfeito em nome de Jesus. E aí ontem, foi ontem, Mateus? Ontem, na hora de ligar o carro, eu deixo uma criança na escola junto com o Mateus e Thalita. Peguei a Lala, a mãe dela também é cristã. Quando eu estou indo para pegar a BR, o carro quebrou a embreagem. Oh, Jesus, tem misericórdia. Isso já era 6h40. E aí eu ligo para a Andresa, que ela tem carro, né? Ligo para a Andresa, aí ela vem. E ali ela me levou, me deixou as crianças na escola, me deixou no trabalho. Aí foi para casa, só que ela falou que teve que resolver umas coisas. E hoje de manhã, quando eu fui pegar ela lá, ela falou assim: olha, amiga, você ora porque a batalha tá pesada pro teu lado. Ontem ela foi resolver umas coisas aqui no Novo Aleixo. Ela falou que deixou o carro, na hora que ela voltou, o vidro dela todo quebrado. Aí ela quis dizer assim, né, que a luta, né, ela falou assim: poxa, amiga, eu vou te ajudar, e acabei sendo atingida. Falei: minha irmã, confia no Senhor, o Senhor, ele é poderoso, ele vai te dar vitória. A Bíblia diz que não cai uma folha da árvore se não for a vontade de Deus, e o inimigo não tem poder sobre as nossas vidas. Ele tenta, mas ele não tem poder.
e graças a Deus não aconteceu nada com ela nem com a menina, que eles só quiseram arrombar o carro, né? Era uma Mercedes linda que ela tem, toda de couro, viram pesado na tendinha, era aí dentro, né? Deixaram a mochila da criança dentro. E ali ela falou, eu falei assim, Andresa, quando o carro arrebentou, na mesma hora eu falei assim, meu Deus, a gente começa a fazer as coisas para o Senhor, começa a se posicionar mais e mais como Deus quer e já começa os ataques. Mas a nossa confiança diz no Senhor, a nossa fé no Senhor diz que ainda que pode acontecer todas as coisas, em Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. Não adianta o inimigo querer pelejar, ele já é perdedor. Ele pode até querer fazer alguma coisa para nos amedrontar, querer fazer que a gente recue. Não, nós temos que avançar. Então a nossa luta, irmãos, não é contra a carne nem contra o sangue. Não é contra o meu irmão, não é contra o meu marido, não é contra o meu filho, não é contra meus filhos, mas é contra as potestades infernais da maldade. É contra o diabo, é contra os anjos caídos. Então nós temos que nos posicionar. E Débora, ela tinha essa característica. Ela era espiritual. Ela era espiritual. A palavra de Deus nos fala que Débora é um exemplo de fé e coragem para todos os que amam a palavra de Deus. Nós podemos nos espelhar em Débora, não só em Débora, mas nas outras profetisas que teve também, como Hulda, como Ana, né? Como, deixa eu só relembrar aqui. Glória a Deus. Hulda, Ana, Miriam, Noadias. Essas mulheres também se colocaram à disposição do Senhor para serem usadas por Deus, né? Ana é aquela lá de Lucas 2,36. Então, que nós possamos a cada dia, irmãos, buscar o Senhor, ser como Débora, corajosos, os homens, né, que o Senhor ele tem escolhido para colocar aqui nessa igreja. Possamos nos colocar como numa posição de profeta, de profetisa do Senhor, não se acovardar. Mulheres que são mães, né, de joelhos, filhos de pé. Esse projeto Débora, que tem em muitas igrejas, um projeto muito bonito, mães de joelhos, filhos de pé, esposas de joelhos, maridos de pé, né? Então nós temos uma função diante do Senhor, de estar intercedendo pela nossa família, de estar intercedendo pela nossa sociedade, pelo nosso bairro, pelo nosso país. Não apenas nós ficarmos como mulheres sem esperança, mas sermos as mulheres mais felizes dessa face dessa terra, porque nós temos um Deus que cuida de nós e que nos ama, e que colocou também mulheres no seu ministério. O Senhor ele nunca rejeitou as mulheres, mas sempre colocou ali as mulheres também como uma parte importante do seu ministério. E que o Senhor possa abençoar cada um dos irmãos, que os irmãos possam cada dia buscar ao Senhor. São momentos que nós estamos passando difíceis, mas é que a igreja tem que se unir e estar orando, porque Jesus está voltando. A palavra de Deus nos fala que nos últimos dias os homens seriam amantes de si mesmos, seriam caluniadores, seriam avarentos e seriam atacados pela verdade, ia doer, ia dar comichão nos ouvidos. Então que nós possamos, e nós estamos vivendo isso, se a gente falar sobre alguma coisa que eles acham que é errado, eles querem até processar a gente, mas que nós possamos nos posicionar diante da sociedade em oração, em busca ao Deus Todo-Poderoso. E assim como Ele fez com Israel, deu vitória a Israel, Ele vai nos dar vitória. Amém? Deus abençoe cada um dos irmãos.